Bora a gente começar, que já são 8h05 e a gente tem que ser pontual, porque eu tenho que liderar também o Felipe Teles. Amanda, depois você abre aí sua câmera para você falar também, para você me ajudar. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Nunes. Boa noite para vocês que estão aqui no Zoom, que estão aqui no Instagram com a gente. É um privilégio ter todos vocês aqui com a gente nessa noite maravilhosa. E juntos a gente comemorar um projeto que iniciou na semana passada, chamado Leituroteca, no ambulatório da oncologia aqui do HGP. O que é esse projeto, minha gente? Amanda, você pode abrir a câmera e o microfone para me ajudar também, viu? Você acha que é só eu que vou ficar aqui falando? Não vou ser só eu, não! Esse projeto, ele nasceu de um desejo do meu coração, da Lauren, que era enfermeira no ambulatório da oncologia, e a Amanda, essa mulher maravilhosa que está com a gente aqui na live, que é coordenadora lá do Hospital HGP. Eu brinco, as pessoas falam, quem que é você? Eu falo, eu sou criação preciosa do Deus vivo, que até dia 9 de junho eu estive atuando como palestrante, treinadora. Há 14 anos eu trabalhei na área da saúde como enfermeira intensivista. E dia 9 de junho eu ganhei uma grande oportunidade, que eu brinco que o câncer e todo problema que a gente passa, ele está ali disfarçadinho de oportunidade. Dia 9 de junho, no Hospital do Amor, aqui em Palmas, eu fui diagnosticada como paciente oncológico com câncer de mama. Meu mundo desabou. Queria falar para vocês que eu tive medo, mas eu não tive bastante raiva. Foi um processo bem difícil e doloroso. E dia 14 eu comecei atuando no Hospital HGP como palestrante, e no dia 15 eu estava lá para passar em consulta de enfermagem com a Amanda, com a Lore, como paciente oncológico. E na minha trajetória para diminuir ansiedade, estresse, focar em desenvolvimento pessoal e profissional, eu sou amante da leitura. Isso me ajuda muito enquanto paciente oncológico, enquanto pessoa, enquanto ser humano. E desse grande desafio, dessa dor, nasceu esse projeto lindo que chama Leituroteca, que é um projeto de apoio e incentivo à leitura para pacientes oncológicos, para acompanhantes também e familiares de pacientes oncológicos. E nesse projeto também estão incluídos os colaboradores da oncologia lá da HGP. Quer contar, Amanda, como que foi o café da manhã? Será que a Amanda está aí? A Amanda é coordenadora lá do hospital. E nesse projeto inclui distribuições mensais de livros, que no desejo do nosso coração ele tem que estar autografado, com muito amor, muito carinho para os pacientes oncológicos. E o primeiro livro que a gente está lendo é desse grande homem que é médico, que está aqui com a gente na live, que depois vai contar a história dele, o Felipe Teles, que chama Além da Bolinha. Eu não vou ficar dando spoiler, depois, na hora que ele entrar para falar, eu vou deixar ele contar a história do livro. Mas eu estou lendo e estou amando, viu? Amanda, quer contar como foi o pré-lançamento, o café da manhã? Ou a Maísa também me ajuda? Como que foi, Maísa? Foi maravilhoso. Assim, a gente via no olhar das pessoas a necessidade daquele evento ali. Foi algo que veio para preencher o dia, né, delas. Foi um momento assim muito especial. Você conseguiu assim sentir e ver, como eu falei, no olhar, no gesto. As pessoas se emocionaram com as canções, viram o livro, né? Tava as pessoas apavoradas, eu não ganhei, cadê? Meu nome tá aí na lista. E eu, calma, a gente está organizando aqui. E assim, eu sou muito grata a Deus e vocês por ter me permitido, né, participar dessa oportunidade. Eu sou, assim, bem ativa e gosto muito de estar nesses eventos, em organização, e poder ajudar e ter minha parte de amor ao próximo. Foi perfeito, foi um café maravilhoso, todo mundo interagiu, as pessoas puderam compartilhar de cura, né, tratamento, várias pessoas dar o seu testemunho, o seu feedback ali dentro daquele evento.
Foi maravilhoso. Amanda do céu, a Lídia quase bateu em mim. Quem que é a Amanda que ela tem que procurar se o livro dela tá guardado? Oi, boa noite. Então, foi muito emocionante mesmo o café. Como enfermeira, assim, oncológica, né? Uma experiência nova que a gente está vivendo. Eu já havia tentado sozinha com o projeto, mas sem sucesso. E aí, quando a gente conversou na nossa primeira consulta de enfermagem, aí, tudo bateu, né? O meu desejo com o desejo da Michelle, e aí eu falei assim, não, é isso, é de Deus, vamos lá que vai dar certo. Agora, dessa vez vai dar certo. E aí estamos aí com esse projeto, né? E espero que cresça cada vez mais. E agradeço muito por esse livro, sabe? A nossa primeira escolha e não poderia ser outra. A Michelle me deu o livro quando eu estava com a minha filha internada, né? Foi um momento muito difícil, não oncológico, mas assim, foi um momento difícil com a minha filha, que ainda estamos passando, e o livro me ajudou muito, sabe? Tem me ajudado bastante e eu tô amando. E é isso, gente. Ai, Desculpa o gratidão. barulho, talvez, porque eu tô na rua, não consegui chegar em casa ainda. E aí eu peço desculpas pelo barulho. Fique em paz que Mas tá não tudo podia deixar bom. de participar, mesmo ainda não estando em casa. Fique em paz que tá tudo perfeito. Sem mais delongas, ele já está aqui na live, o doutor, que é autor do livro. E eu quero pedir para você se apresentar para a gente, Felipe, contar quem que é você, de que cidade você é, o que você sentir de contar antes de falar da história do livro. Fica à vontade, a live é sua. Perfeito, boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho sobre a minha história, sobre a história do livro. Primeiramente, quero parabenizar a Michelle, a Amanda, Maísa, né, envolvidas no projeto, aí, pela criação de um projeto magnífico, na verdade. Eu acredito que a educação transforma, a leitura é algo fundamental na vida das pessoas e vocês mostram que vocês estão preocupados muito além da doença. E é exatamente isso. E buscar o ser humano nas suas completudes. Então, sanar todas as necessidades dele. Uma é a necessidade biológica, mas nós temos outras necessidades também, que nós vamos conversar mais para frente. Primeiramente, eu sou o Felipe Teles, eu sou médico, radioterapeuta, mas antes de ser médico, eu sou um apaixonado pela natureza, toco bateria, toco violão, com os pacientes, inclusive, e amo o que eu faço. Eu, na verdade, nunca escolhi ser médico, tá? A medicina veio na minha vida de uma maneira que foi inesperada. Eu tenho um irmão médico e uma irmã fisioterapeuta, mas eu nunca escolhi efetivamente seguir essa profissão. Tudo aconteceu. Tá? Eu gostaria muito de contar aqui que esse era o meu sonho, na verdade, eu sempre quis, mas na verdade eu nunca quis seguir a medicina, porque eu acho que isso foi uma escolha, na verdade, que eu tenho muita fé, eu acredito que essa não foi uma escolha minha. E hoje eu simplesmente amo o que eu faço, faço de coração, me divirto, na verdade, quando vou atender ou fazer os tratamentos, eu simplesmente faço com naturalidade e eu acredito que isso é o diferencial. E isso me fez ver muito além da doença, muito além daquilo que eu estou tratando. Eu vejo pessoas, vejo histórias e vejo a possibilidade de transformar vidas naquele contato, naquele simples bom dia, naquele olhar, naquela forma de ver e encarar a doença. Eu fiz faculdade em São Paulo, tive a oportunidade de ir para a Espanha fazer um período de intercâmbio. Na verdade, foi uma bolsa científica e nesse intercâmbio eu tive contato com oncologia, tive contato com os cuidados paliativos, principalmente, e lá eu pude compreender o quão útil nós podemos ser diante desse tipo de ação. E ali me fez escolher o que eu faço hoje, né? Então, foi lá que eu tive essa oportunidade e quando vim para o Brasil, eu fiz a residência na USP de Ribeirão,
e tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que fazem parte do livro, tá? Conto muitas histórias lá da residência e histórias de onde estou atualmente, que é uma cidade em Minas Gerais, chamada de Curvelo. Para quem não sabe, é o ponto geográfico central de Minas Gerais. Minas Gerais é enorme, a cidade, o estado que tem mais cidades do país, e nós estamos no centro aqui. É uma cidade muito interessante, muito bem organizada, e que me deu a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas e escrever suas histórias nesse livro. O que mais me chama a atenção na sua história é você contar que você não tinha o sonho de ser médico. E que ama música. Que ama música. Sim. Mas bora lá. Hoje, no projeto Leituroteca, você já viu que o seu livro já amparou a vida da Amanda, que é enfermeira, já transformou dias cinzentos da Michele, confesso, que para mim está sendo transformadora as histórias que tem no livro. Conta um pouquinho como que nasceu esse sonho, essa meta de fazer o livro, como que surgiu essa ideia. Conta um pouquinho para a gente. Mais uma vez, quando eu vim para Minas Gerais, eu tive a oportunidade de abrir o serviço de radioterapia aqui. E nesse período, entre estar trabalhando na radioterapia, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que já tratavam no centro oncológico. E às quintas-feiras, nós íamos num anfiteatro e eu ficava ouvindo aquelas histórias. Histórias maravilhosas, histórias de pessoas que tinham a beleza e tinham a paixão de contar aquilo que elas passaram. E foi ali que realmente eu aprendi o que era a doença. E, na verdade, foi ali que eu compreendi realmente do que nós estávamos falando. Nós estávamos falando de uma doença que une as pessoas, uma doença que transforma famílias, uma doença que, inicialmente, sim, tem os seus abalos emocionais, que traz impactos emocionais muito grandes. Porém, com uma gestão da emoção, nós conseguimos, de maneira completa, transformar isso e potencializar em coisas boas. E foi assim que nasceu a história de um livro, através de uma paciente, que nunca foi paciente minha, tá? Que queria me dar um presente. E ela ia nas reuniões, tá? E ela me falava, Felipe, eu quero te dar um presente. E eu não entendia por que ela queria me dar o presente, porque, na verdade, eu nunca tive proximidade dela, apenas ouvia as histórias dela. E um dia ela chegou para mim e me deu um copo. E aquele copo eu guardo até hoje, e é um copo que me marcou. Dentro daquele copo tinha algo que me motivou. É uma esperança misturada com uma dose caprichada de sede de participar daquelas histórias e outras histórias. E foi assim que nasceu o livro. Essa paciente, ela me pediu uma foto e essa foto ficava na Bíblia. E isso para mim era muito importante. E, embora essa paciente já esteja falecida, ela me deu a motivação para começar a toda essa obra. Eu acredito que essa era a missão dela aqui, tá? Pois poucos meses depois ela partiu, mas ela deixou essa vontade. Hoje eu conto isso, conto a história dela, e eu gosto sempre de falar, e é algo que os pacientes me perguntam na consulta: eu vou morrer? E é isso que nós temos que levar daqui para frente. Enquanto nós formos lembrados por alguma pessoa, nós jamais morreremos. Então, enquanto nós estivermos aqui, fazendo a transformação, somando na vida das pessoas, nós podemos, sim, estar eternamente vivos dentro dos corações dessas pessoas. Não importa o tempo ele é subjetivo. O tempo, ele é algo que nós criamos. O que importa é a intensidade que nós vivemos cada uma das nossas relações. E este é o primeiro capítulo, a vida. A vida é algo natural, é algo importante, é algo que faz parte de todo ser humano. E eu deixo uma pergunta aqui para quem está assistindo essa live e para quem está no Instagram. Nós vivemos ou apenas existimos? Existir é um ato passivo, é estar lá sentado na arquibancada, vendo sua vida passar no palco. Nós temos que ser atores da nossa vida, nós temos que transformar a vida das outras pessoas que passam por ela. Não temos que apenas sentar e esperar a vida passar como um filme. Nós temos que estar lá, sendo protagonistas
e mudanças nas vidas, não somente das nossas, mas de outras pessoas. E isso depende das nossas escolhas. As escolhas são baseadas principalmente nas nossas prioridades. E as prioridades, elas às vezes não estão bem definidas. Por isso que eu vejo o câncer como um momento de reflexão das nossas prioridades. Então, seja momento familiar, um momento emocional, um momento econômico ou um momento de doença. A doença, ela traz essa barreira, ela para tudo aquilo que a gente estava fazendo. Nossas rotinas, nossas escolhas, boas ou ruins, ela para a gente refletir se nós queremos que a nossa vida seguirá dali para frente da mesma maneira. Muitas vezes, e é o que eu ouço nas consultas, as pessoas são transformadas pela doença e escolhem uma nova vida com escolhas muito mais sadias, não muitas vezes buscando dinheiro, buscando riquezas, mas sim se valorizando aquilo que elas têm de melhor, que são os seus princípios morais e éticos. E isso é levado e considerado nas suas escolhas. O segundo capítulo do livro, ele fala sobre o câncer. O câncer, ele faz parte da vida. Veja só, a vida é o primeiro capítulo e o câncer. O câncer é apenas mais um dos obstáculos, tá? Apenas mais um dos obstáculos. Claro, muito difícil, não é fácil, é muito, muito cuidadoso a gente tem que lidar com a doença, porém, ela tem que ser transposta. E a gente transpõe diminuindo o preconceito, diminuindo a forma como a sociedade lida com a doença. É apenas mais uma doença que deve ser transposta. Tem sim os seus problemas, tem sim os seus detalhes, mas isso deve ser relevado. Isso é um problema do médico, não dos pacientes. Os pacientes, eles têm que viver, eles têm que aproveitar aquele momento e sair dali como pessoas mais fortalecidas depois da doença. E eu sempre deixo a pergunta quando a gente fala sobre câncer: ele é um vilão ou ele é um professor? Aí, essa pergunta deve ser respondida por cada um de vocês, pois o medo que ele gera, a angústia que ele gera, é proporcional à felicidade de superá-lo no final. Então, acredito que a vida é um pêndulo. As emoções, elas têm a mesma intensidade de maneira negativas e de maneiras positivas. No início, é um baque. No início, nós temos sim que refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, refletir sobre as nossas escolhas, para que do outro lado nós conseguimos sair como pessoas muito mais evoluídas e pessoas que aprenderam com essa jornada que é a doença. O terceiro capítulo, ele envolve algo de grande importância para mim, e acredito porque aqueles que se apegam a isso conseguem ver com muito mais clareza, que é a fé. A fé é naquilo que o paciente acredita. Não falo de religiosidade de jeito nenhum. Estou falando de espiritualidade. Falo daquilo que o paciente acredita. Nossa, o olho até brilha de ver alguém falar sobre crença, sobre a religião, independente qual seja, sobre aquilo que ele está passando, sobre as orações que ele está fazendo. E isso é algo maravilhoso. E claro, a pergunta sobre fé é muito interessante. O amanhã, ele existe? Nós, muitas vezes, nós colocamos um despertador. Hoje à noite, todo mundo aqui vai deitar e vai colocar o despertador. E aí? Amanhã nós vamos acordar ou não vamos? Nós temos fé nisso. Nós acreditamos que o amanhã ele vai existir. Porém, pode ser que ele não exista. O único momento que existe é o agora. O único momento que nós podemos mudar é o agora. E é por isso que eu estou aqui essa noite. Porque é aqui que nós podemos modificar. Amanhã pode ser que eu não exista mais. Porém, eu consegui mandar minha mensagem e eu consegui fazer aquilo que meu coração dizia que era para eu fazer. Transformar a vida de pessoas, levar informações de bom coração, levar informação de qualidade e, claro, trazer as pessoas para uma reflexão sobre aquilo que elas estão vivendo, Eu sempre falo que do lado de cada mesa, como médico, nós temos que ser a lanterna que ilumina um caminho que jamais aquele paciente percorreu. Às vezes a escuridão gera o medo.
Qual é o caminho? É a direita ou a esquerda? É reto? Para onde que nós vamos? Nós que estamos do lado de cá, passamos por aquele caminho várias vezes, nós conhecemos aquela jornada, e nós temos que fazer aquela jornada ser menos tortuosa, fazer aquela jornada seja mais tranquila, e mostrar que aquele caminho existe no fundo uma luz. E se não existe luz, é porque a gente não chegou no meio do caminho ainda. Nós temos muito a percorrer. O final do túnel sempre tem uma luz. E é isso que nós temos que ser na vida das pessoas. Luz. E o câncer, ele traz a oportunidade da gente refletir sobre algo de grande importância, que é a finitude da vida. A vida, ela é finita, nós não temos dúvida disso. Claro que eu não tenho que acordar hoje pensando que é um dia a menos de vida. Na verdade, não. É uma oportunidade a mais que eu tenho de viver. A vida, ela vai acabar uma hora. A forma como nós vamos viver é que define o ser humano que nós somos. Então, na realidade, eu acredito que a vida tem os seus obstáculos, o câncer é um dos seus obstáculos, e a fé é uma da sustentação para que a gente conseguisse transpor essas barreiras. E nós chegamos no quarto capítulo, que é o aprendizado. O câncer, ele traz esse aprendizado. Uma paciente me falou, não há pérola sem dor. A ostra, ela tem que ter dor, é um grão de areia que gera um processo inflamatório para gerar a pérola. A beleza da pérola é algo magnífico e ela nasce da dor. Então, veja, é o balanço dos equilíbrios dos sentimentos. Nós temos que compreender que isso é real e isso existe. A pérola só tem aquela beleza, pois existe uma dor muito grande para ser gerada. É assim que nós conseguimos compreender melhor esse processo que nós estamos passando agora. É um processo dolorido, porém, vocês são as pérolas que sairão lá na frente. Vocês vão ser transformadas e que espero que com essas nossas conversas se transformem para que possam ser multiplicadoras de tudo isso que nós estamos falando. E no final, gera a transformação. A transformação é o último capítulo, é assim que a gente consegue compreender tudo o que se passa na nossa vida. E essa é uma oportunidade que eu tenho para falar sobre outras coisas. O câncer, ele gerou a transformação. Porém, pense na vida de vocês. Lá atrás, nossa, como era difícil passar na faculdade. Como era difícil entrar na faculdade. Tudo isso gerou um obstáculo, gerou algo a ser transposto e no final gera a transformação e vem os sentimentos positivos. E é isso que a gente tem que tirar do câncer, tá? Claro que as histórias estão permeadas nesses capítulos, existem pessoas que estão contando seus relatos, pessoas que abriram seu coração para que que outros pacientes que estivessem passando pela mesma situação pudessem aprender também. E foi assim que eu consegui escrever esse livro. Na verdade, eu apenas dei voz para as pessoas que tinham histórias para contar. Eu apenas dei a oportunidade delas falarem o que seus corações estavam sentindo. E é isso. O câncer não é um vilão. Ele é apenas uma bolinha que deve ser transposta, que deve ser vivida e que deve ser, no final, mostrado para as outras pessoas que nós temos a oportunidade de ser modificado e modificar outras pessoas através das suas fragilidades e as suas doenças. Você já deu uma palhinha até, de repente, do que eu vou perguntar agora, mas vai que tem alguma outra que te impactou. Confesso que de todas as histórias que eu li até agora, que eu não li até o final, a que mais me impactou foi a história do copo. Qual a história que você deu voz, que você descreveu lá no livro, que te impactou como ser humano? A que você, não vou falar que você mais gosta, que te impactou mais. Sim. Eu tenho uma história que, quebra, preceitos meus, e é importante isso. Existe um câncer ginecológico que nós temos a necessidade de fazer um procedimento invasivo, que é a braquiterapia. E, em certa maneira, num atendimento, eu atendi uma irmã de caridade, uma freira, e eu iria fazer um procedimento de braquiterapia. E o que isso gera? Para mim, era algo muito constrangedor, uma vez que existia o ímen da paciente que não era perfurado. E nós
tivemos que fazer uma reunião para que todos pudessem entender o que significaria aquilo. E daí, conversando com a paciente, ela, não, para mim não significa nada. Para mim, é apenas um procedimento, e isso me fez ver que, às vezes, a gente tem alguns preconceitos bobos, que nós acreditamos que a outra pessoa é antiquada, que a outra pessoa não vai compreender o que a gente vai fazer, e, na verdade, foi quem deu o próprio amparo para a gente conseguir fazer com mais tranquilidade o procedimento. Eu acredito que isso fez com que um dos meus preceitos se quebrasse, que é não ter medo de falar para o paciente toda a verdade, tudo aquilo que a gente vai passar. Não ter receio. Por quê? O paciente, ele sabe mais das coisas do que a gente. Ele já sabe. O paciente, ele já assim, é como se tivesse vivido aquilo. E ele está ali disposto a passar por qualquer barreira para chegar no final e falar, eu estou livre dessa doença. Então, eu acho que esse ensinamento foi muito bom para mim, porque eu havia e eu achava isso maravilhoso. Lá a gente tem a camisola, né, que os pacientes vestem, e todos ficavam com a mesma camisola, e ela sentava do lado de outros pacientes e começava a falar de fé, de Deus. Eu achava isso maravilhoso e eu acredito que foi uma paciente que me marcou muito por essa história de ensinamento para toda a equipe, inclusive para mim. O que é mapa de mundo, né? E o que a gente, como luz, como você disse, né, como profissional da área da saúde, ter essa percepção, né? O que é mapa de mundo? Para você tinha aquele impacto, aquele bloqueio, para ela estava tudo certo. Tudo certo. Tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias interessantes. Não posso ficar falando muito, não, senão quebra um pouco as histórias, mas eu acredito que todas elas, no fundo, têm essa questão do amor, essa questão da empatia, da resiliência e superar mesmo os desafios que a vida traz. Acredito, sim, que são pessoas que tiveram registrado nas suas emoções a doença, mas que tiveram a oportunidade de ser transformadas por ela. Você sabe que no dia 9, inclusive ele está aqui na live, o Val, do Instituto Comprática. E é super engraçado, porque eu falo que ele e a esposa dele, eles fazem parte da minha vida, do meu desenvolvimento profissional e pessoal. E ele me ligou e ele falou justamente isso que você falou. Vivendo ou existindo? Um diagnóstico de câncer, Michele, não significa morte. Uhum. E estar vivo não significa vida. Vivendo ou existindo? Ele está aqui na live, no Instagram. Bacana. Perfeito. Bacana. Tudo isso que você trouxe da gente observar e lidar com a finitude, todas as oportunidades e privilégios que traz, dependendo do olhar que a gente tem. Gente, aproveita a fazer pergunta. Fique Não à vou falar nem para vontade. esse profissional, para esse homem extraordinário. Vamos aproveitar para fazer pergunta. Você que está aqui no Instagram, principalmente vocês que estão aqui no Zoom, porque a live é para vocês, é para nós. Que sabedoria, né? Quem estava meio borocochô, que é paciente oncológico, acho que está saindo dessa live mais que fortalecido. Que sabedoria! O que te move, Felipe, como profissional? A pergunta da Amanda. O que te move como profissional? Essa pergunta é maravilhosa. Sabe que eu tenho uma formação de MBA em gestão de saúde e eu tive um professor que me falou assim, quando, domingo à noite, você escutar a música do Fantástico e você começar a ficar decepcionado que amanhã você vai ter que trabalhar, você está fazendo a coisa errada. Então, quando eu escuto a música do Fantástico de domingo à noite, é algo maravilhoso, porque eu sei que segunda-feira eu vou ter um novo aprendizado. E é exatamente isso que me move. A cada segunda-feira eu conheço pessoas diferentes, eu conheço histórias diferentes. E essas histórias que me movem. Eu digo que um centro oncológico é mais do que uma escola. Um centro oncológico é um lugar que nós aprendemos sobre a finitude da vida e aprendemos que os nossos valores, às vezes, eles estão um pouco conturbados e a gente pode melhorar. E é isso que deve nos mover, a possibilidade de nos adaptar a cada dia nova realidade. Hoje,
Tudo isso tem um significado para a gente. Amanhã pode não ter. Amanhã pode ser que todos aqui superaram esses obstáculos e isso já não faça mais sentido. Para mim faz. É isso que me move, é estar aqui numa segunda-feira, às 8 horas da noite, para poder compartilhar histórias lindas e histórias de vidas. Estou rindo que a moça me perguntou assim, Michele, o que te dói mais hoje? Diagnóstico de câncer ou uma unha encravada? Eu nem parei para pensar, falei, a unha encravada, porque agora eu não posso cutucar a minha unha. Gente, perguntas para o Dr. Felipe, vocês que estão aí no Zoom e vocês que estão aqui no Instagram. Quando vocês vão fazendo a pergunta, tem gente que chegou e não sabe nem o que está acontecendo. Esse projeto que a gente está chama Leituroteca. É um projeto que está acontecendo no Hospital HGP, no ambulatório com pacientes oncológicos. E tem a coordenadora Amanda, eu, várias outras pessoas, a Maís e várias outras pessoas lá do HGP envolvidos. E é de apoio e suporte à leitura para pacientes e acompanhantes oncológicos. Também para os colaboradores lá do ambulatório. O que a gente está fazendo aqui hoje? Uma live com o Dr. Felipe Teles. Ele é médico, ele é escritor, escreveu esse livro com relatos de várias pacientes. Ele doou os livros, que foi o primeiro livro da primeira escolha do primeiro mês nosso, no projeto. Nós, pacientes oncológicos, temos um grupo de WhatsApp, ganhamos o livro está autografado, e 2 vezes no mês a gente vai fazer esses encontros online, tanto para falar dos insights que teve lendo o livro, o que o livro ele contribuiu na nossa jornada enquanto paciente oncológico, o que ele contribuiu no nosso desenvolvimento pessoal. Então, nós estamos aqui nessa live ouvindo a história e as palavras com muita sabedoria desse profissional extraordinário. E as meninas estão ansiosas lá no chat, falando que não pegou e que está ansiosa. Pega com a Amanda. E a Amanda te agradecendo. Abre, Amanda, e agradece ele, se você estiver em lugar que dá para falar. Mas a Amanda está agradecendo por cada palavra compartilhada. Se elas não tiverem mais perguntas, você quer fazer mais alguma consideração ou deixar uma mensagem final, ou Felipe? Claro! Primeiramente, eu quero deixar meu e-mail aqui, drfelipeteles@hotmail.com. Eu quero que vocês me mandem a história de vocês. Eu adoro ler, adoro compreender o que as pessoas estão pensando, principalmente sobre a doença, tá? Podem escrever sobre o livro, se sentirem à vontade. Vai ser um prazer, eu respondo os e-mails, tá? Então, tá aqui meu e-mail, drfelipeteles@hotmail.com, e eu gostaria muito que quem tiver aqui a oportunidade de escrever a sua história e me encaminhar, vai ser para aprendizado mesmo, para que eu consiga ver o quanto eu posso contribuir ainda na vida das pessoas, o quanto as pessoas contribuem na minha vida, e é essa troca que é importante, e quem tiver disposto, eu agradeço. Meu e-mail está aí. Bom? O que é missão e o que é propósito, né? Viver o propósito com relevância. Felipe, gratidão por você dispor esse momento do seu tempo, que eu sei que a sua vida com certeza é corrida. Gratidão pela doação dos livros, que você não tem noção o quanto foi importante, o quanto me emocionou receber aquela caixa e a hora que eu abri ver tudo autografado. Gratidão pelas suas palavras. Fique com a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, que quiser fazer parte dessa jornada com a gente, tem como doar livros pela leitura, que é uma livraria aqui do shopping do Capim Dourado. Eles estão lá preparados. Em dezembro, em novembro, é um livro da Ana Cláudia Quintana, que a gente vai estar lendo. Então, é o livro que está elencado para compra lá na leitura, que dá para ser feito pelo WhatsApp, dá para ser feito no shopping físico,
E aí eles estão guardando os livros que as pessoas estão doando e destinando lá para o HGP. Uma vez na semana, uma vez no mês, a gente vai lá, retira os livros e leva para o HGP. A Amanda falando que vai te enviar o e-mail com certeza. Meninas, vocês que estão aí no Zoom, se vocês quiserem abrir o microfone, agradecer o doutor ou fazer pergunta, fica à vontade, a hora é agora, senão eu vou liberar ele. Quer fazer pergunta? Ronei, Lídia, Maria, Maísa. Eu não sei se meu microfone está aberto, vocês estão me ouvindo? Aberto. Então, quero parabenizar pelo livro. Eu ainda não comecei a ler ele realmente por falta de tempo, né? Devido ao trabalho, a casa, e eu tenho um bebê. Mas logo, logo eu vou colocar em dias minha leitura. E eu sei que já é incrível pela capa, né? E, assim, é um projeto maravilhoso. Essa contribuição, né? É uma contribuição de amor e parabéns por esse gesto. Estamos aqui maravilhados com isso. Alguma pergunta, gente? Daniele, Maria. Michele, Pode falar. tá ouvindo? Ouvindo. Gratidão, doutor, foi ótimo. Estou aqui ouvindo. Pessoal, todo mundo, um abraço para todo mundo. A Maria, eu acho que a Maria de Jesus fez uma pergunta aí. Michele, dá uma olhada lá, ela está perguntando uma questão para o doutor aí. A Maria de Jesus. Se você leu, pode falar. Deixa eu ver se eu acho aqui para mim falar, então. Peraí. Achei. O que é mais difícil? Tratamento do câncer ou uma depressão? É uma pergunta complicada do ponto de vista, principalmente emocional. A depressão hoje é uma doença que deve ser levada em consideração os aspectos que podem gerar na família, principalmente. Hoje, uma depressão não controlada, ela pode ter efeitos, infelizmente, drásticos, e assim como o câncer. Acredito que sejam doenças que têm a sua seriedade e devem ser levadas muito a sério, como qualquer doença. Mas dizer qual é mais difícil, eu acredito que não existe uma maneira de elencar e estratificar que uma é mais, outra é menos. Acredito que as duas têm a sua importância e devem ser tratadas com muito cuidado. E lembrando que muitas vezes os pacientes com câncer, eles podem desencadear o processo depressivo, por isso o amparo de uma equipe bem preparada é muito importante. E uma equipe que saiba compreender a integralidade do ser humano, não somente o aspecto biológico da doença, e sim outros aspectos, como a questão social, emocional, como a gente está lidando aqui com a depressão, outros aspectos religiosos. Então, a gente tem que compreender isso, que o tratamento não é de uma doença, e sim de uma pessoa. E é assim que a gente consegue superar o câncer, tratando uma pessoa. Não adianta tratar apenas uma bolinha, se a gente não tratar um indivíduo de uma maneira mais completa, de maneira integral. Por isso, até que de forma integral, a gente passa por uma equipe multidisciplinar, né? Que são maravilhosas, são pessoas maravilhosas. Com médico, de tudo quanto é especialidade, com o psicólogo, e aí a gente quer assumir o psicólogo, puxa, né, Lídia, por conta disso. É importante a gente se amparar, escutar o que esses profissionais extraordinários nos falam, fazer o passo a passo, mesmo que tenha hora que fala assim, eu tô tudo bem, eu não preciso de psicólogo, preciso sim, tudo que eles indicam, e todo passo a passo é extremamente importante para a gente conseguir vencer essa jornada e chegar lá na frente igual a ostra, né? Transformadas. Todas vão sair como pérolas daqui. Como pérolas. Preciosidades, vamos abrir as câmeras, tirar uma foto para a gente guardar do nosso primeiro encontro, junto com esse profissional extraordinário. Vamos fazer uma foto? Bora? Bora? Bora. Aí. Podem
também e colocar lá no Instagram de vocês e marcar o Dr. Felipe e me marcar também. Felipe, se eu te chamei alguma vez de Rodrigo Teles, já vou pedir perdão, porque eu tenho um grande amigo, um treinador comportamental, que ele chama Rodrigo Teles, e eu acho que várias vezes eu te chamei pelo nome dele, e eu quero te pedir perdão na frente de todo mundo. Que é isso? Bora, Ronei, tirar uma foto? 1, 2, 3 e já. Vou colocar lá no grupo. Deixa eu já fazer isso já, para não perder a foto. Deixa eu guardar a foto aqui. Felipe, de novo quero te agradecer. Muito obrigado pela sua presença, por você investir seu tempo em estar aqui com a gente. Amanda, muito obrigado por estar segurando na nossa mão, não só na minha, quanto na nossa mão, que a Amanda é uma enfermeira que faz muita diferença. Eu sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Ronei, obrigado por você estar aqui. Te convido eu já fazendo convite na frente de todo mundo, a Ronei tem uma história de vida de superação extraordinária. O esposo dela tem quase 100% de déficit visual. A Ronei é uma palestrante, é uma mãe, uma artesã maravilhosa, uma amiga linda que eu amo e tem uma história de superação que eu não vou dar spoiler, porque eu vou chamar ela para em um dos nossos encontros vir nos inspirar, nos motivar. Ela é paraplégica, ela capina, ela dança, ela canta, ela encanta, transforma milhares de vidas e também trabalha com paciente oncológico. Obrigada de você estar aqui. Obrigado, mulheres maravilhosas, por vocês estarem aqui essa noite. Leiam o livro, continue lá no grupo. Eu e a Amanda, a gente vai colocar a data do próximo encontro. É um privilégio ter todos vocês aqui. Quer falar alguma coisa, Amanda, para finalizar? Só agradecer. Eu acho que o áudio está muito ruim por causa do barulho. Perdão mesmo, de novo. Queria falar mais, mas desculpa. Outro momento a gente conversa mais. Mas foi muito enriquecedor, um momento extraordinário. Obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. E pode deixar que eu vou mandar um monte de e-mail, um monte de história. Coisa boa! E eu vou ler e vou responder. Então tá bom, beijão, boa noite, gente. Foi muito bom mesmo. Boa Boa noite. noite. Até a Gratidão próxima. Boa noite a todos. Boa Foi noite, ótimo. Felipe. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Fique com Deus. noite. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tudo de Ai, bom. não quero desligar. No próximo, é elas que vão falar, viu, Amanda? No próximo, elas vão se apresentar, vão contar a história, vão contar... Nós queremos ouvir essa história de cada uma, né, Nossa. doutor? Eu também gosto de ouvir. O próximo vai ser surreal. Bom demais. Tchau, 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 gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.